Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 38. O título da mensagem é Salvar-se. Salvar a si mesmo. Salvar-se. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo. No capítulo 1, no versículo 15, nos diz Paulo: Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Palavra fiel é esta, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Emmanuel comenta as palavras de Paulo nos dizendo o seguinte: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, no caso Paulo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Então, salvar não é um movimento instantâneo, como se salva alguém de um afogamento. Tira-se da água, bota-se a salvo do lado de fora da água e a pessoa está salva. Essa salvação moral de sairmos das trevas da imperfeição e das sombras da imperfeição para a luz do exercício e da prática, da vivência das leis de Deus, esse é um processo longo. Então, quando Jesus veio e nos trouxe o Evangelho, nesse grande divisor de águas, aprofundando muito a primeira revelação das leis de Deus, os 10 mandamentos, que eram 10 mandamentos bem naquele nível de criança. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. Jesus já aprofunda, embora aprofunde de uma forma muito alegórica, principalmente quando fala ao povo. E nos identificamos muito, não é? Talvez agora já tenhamos condições de entender melhor até o que ele falava aos apóstolos. Hoje nós temos a doutrina espírita nos clarificando o entendimento com relação às falas de Jesus, colocando em pauta a reencarnação, colocando em pauta que ele fala a espíritos imortais e não encarnados passando temporariamente mais uma vez pela carne. Então, entendendo vários destes fatores, nós vamos amadurecendo o nosso entendimento, entre muitas outras coisas, da questão do salvar. Continua Emmanuel dizendo: assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Ou seja, o que mudou naqueles 3 anos em que ele esteve conosco, do ano 29 e o 34. Pouca coisa. É como as sementes que são colocadas no solo e são cobertas com a terra, e nós dizemos: o que aconteceu? Nada aconteceu, parece que não mudou nada. Mas é preciso dar à terra e à semente, não é, tempo para que ela germine, cresça e frutifique a seu tempo. E ele continua nos dizendo:
Mantinham-se os romanos para mostrar que realmente as coisas continuavam as mesmas logo após a sua partida, como era antes de sua chegada. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Aquilo que eram continuava sendo. Os senhores continuavam senhores, escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. É a semente na terra. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o ambiente moral dos povos. Então, a redenção como sendo a salvação, não é? Nesse processo longo, envolvendo todo o planeta Terra. Não esquecendo que nesses 2000 anos, nós reencarnamos em vários povos, em várias partes do globo. Então, as sementes, elas são plantadas e vão dando também e amadurecendo e crescendo nesse caminhar que foi sendo feito por todo o globo, onde todos os povos puderam, então, aurir dessas mensagens que foram sendo assimiladas nos nossos corações. Emmanuel continua: salvar-se, pois, não será subir ao céu com as sandálias do favoritismo religioso, ou seja, salvar é aquele porque ele está com o verdadeiro Deus. Não, aquele que está com o verdadeiro Deus. O salvar-se não é aceitar uma legenda, é transformar-se a si mesmo num ser bom, eliminando de nossos corações a imperfeição que chamamos de mal. Então, salvar-se não será, pois, subir ao céu com as sandálias do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Termine, acabe. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Com trabalho, não é? E ele agora vai concluir, como ele sempre faz, de uma forma concisa, rica, profunda e quase poética. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Cristo fez isso conosco. E salvar-se é educar-se alguém, pessoa se educar para educar os outros, passar as lições aos outros. Mas muito pouco tem a ver com o falar, muito mais tem a ver com o exemplo, o testemunho, aquele famoso testemunho. Viver aquilo que se diz acreditar, ou a doutrina que se diz abraçar. Então, é isso. Então, salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se. Educar-se alguém, a si mesmo, para educar os outros. Então, não é decorar, não. Educar-se. Para que nesse testemunho, através da vivência, do exemplo, possamos ser referência também e estímulo para a transformação dos nossos irmãos em humanidade.
Mas o que nos cabe como obrigação é o que fazemos conosco mesmo. Nosso testemunho, ele é natural da nossa transformação. Assim como pessoas transformadas, desde lá, né, na vivência da nossa infância, foram marcantes para a nossa disposição em estarmos trilhando aí os caminhos com Jesus. Salvar-se. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esse período em que trabalhamos a nossa salvação, nesse contínuo educar-nos. Abençoa, Senhor, os nossos esforços, a nossa vigilância, a nossa lembrança da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa ainda, Senhor, a nossa família, os nossos lares, nossos afetos. Abençoa também, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.